teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és Rei. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Bom, boa noite, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo. Cada um de vocês aqui são muito bem-vindos. Meu amigo Manelinho, como é que você tá, bicho? Na paz? Muito bem, gente. Estamos abrindo, né? Começamos aqui com o João, o nosso Conviva Talk. Não é isso? Conviva Talk? o quê? Conviva Talk. Talk. Ah, até o é tudo toque. Não é isso, gente? Independente, gente. Independente se é talk, se é talk, se é toque. Isso estamos mesmo. aqui. É isso. Então, como a gente está dizendo, começamos hoje aqui com o João. Esteve tocando aqui com a gente. João, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. Sempre de casa, né, amigo? Tamo aí. É isso. Mas também nós estamos aqui com essa digníssima Dona Camila. Por favor, Camila, o que a gente tem hoje? Fala mais, mulher. Hoje, gente, nós vamos regular aqui. Peraí. Fica à vontade. Assusta todo mundo. Então, hoje nós vamos dividir, vou explicar. Posso dizer que... Deu certo aí? Deu, né? pode ir. Então, a gente vai dividir em 3 blocos. 3 grandes blocos. Primeiro, nós vamos falar sobre Cristologia. Então, Jesus, que é Filho de Deus. Então, como que Marcos vem trazendo essa mensagem para a gente? O que isso significa? O que isso quer dizer? Então, no primeiro bloco, vamos falar sobre isso. Resumidamente, tá, gente? Vou esperar que lá vocês vão ouvir melhor. No bloco 2, nós vamos falar sobre a mensagem de Jesus. Então, qual que é essa mensagem que Jesus trouxe para a gente, que foi revelada por Marcos? Como que nós podemos contextualizar ela nos nossos dias atuais? Por que é tão importante, né? Qual a importância dessa mensagem? E por que todo mundo precisa saber dessa mensagem? Então, esse é o bloco 2. Já o bloco 3, nós vamos falar sobre Jesus, seus discípulos e o discipulado. Então, como que aqueles homens, né, que seguiram Jesus, como que eles viviam o discipulado e como que hoje nós, que também somos seguidores, devemos e vivemos o discipulado. A gente resolveu falar sobre isso, gente, porque toda série aqui na igreja que a gente compartilha aos domingos e depois nos grupos, né, Cami? É muito boa, mas muita gente às vezes fica meio perdida, fica ali conectada só ao texto daquele domingo. E aí resolvemos então fazer o nosso Conviva Talk, onde a gente, assim, através desses blocos, vai poder fazer um passeio sobre Marcos. E como ela disse, você vai ver aí cada um desses aspectos que ela citou, não é isso, Cami? Isso. Continue aí, mulher. E aí vocês vão ter a oportunidade, e aí vem o bate-papo, né, de perguntarem. Então, tragam suas perguntas. Façam. Vocês vão ter aqui, 3 grandes homens para poder falar, sanar todas as dúvidas, bater um papo mesmo. Tem um QR Code ali. Então, se aconteceu lá na frente, vocês lembraram de alguma coisa que não tinha pensado no momento, podem usar o QR Code, mas o legal mesmo é
abrir e levantar a mão, a gente vai levar o microfone para vocês. Todo mundo vai poder ouvir. Inclusive, Cami, inclusive é bom lembrar, você pode fazer pergunta pelo QR Code, mas nós vamos dar prioridade para as perguntas que vão rolar aqui. Isso. Então, se sobrar tempo, a gente lê as perguntas que vão estar lá no QR Code. É isso, mulher? Tem mais alguma coisa aí, não tem? Tem mais coisa. Nós vamos ainda escutar mais boas músicas do João. Então, no final de cada bloco, nós vamos tendo um tempo com músicas. Vamos ter, no final de tudo, nossos comes e bebes ali que foram preparados. Gente, tá gostoso demais. Então, vocês depois já corre ali para o caixa para comprar as fichas. E temos também... Não, mas não vou dar spoiler, não. Vou guardar. No final tem uma surpresa também. Mais uma surpresa. Muito bom, muito bom. Partes práticas. Para quem não é da igreja, banheiro está logo ali, à minha esquerda. Tem um bebedouro ali atrás. Atrás de cada bandeira ali, tá inclusive. Tudo perto ó. aqui. Feminino, masculino. E acho que é isso, né? Água, para quem não conhece, quem não sabe, tem uma aguinha ali do lado da mesa de som. E é isso, gente. Vamos deixar rolar agora, né? Bora. Pois bem, então agora comigo eu quero chamar aí os nossos convidados. Meu amigo Pastorzão, Manelim, gente boa, senta pra cá. Tem um microfone ali, daqui a pouco você já vai começar falando. Marquinhos, cadê você, Marquinhos? Grande Marquinhos, muito bem. É isso aí, muito bom. Vou deixar aqui no final bate uma palma só, tá bom? Diogo, meu amigo, Diogo Rony. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aí sim, uma salva de palmas para os três, por favor. Muito bom. Muito bom, gente. Então, eu queria, antes da gente começar esse bate-papo, ter um videozinho aqui falando sobre o Conviva Talk, sobre o que vai rolar. E, é claro, diferente da minha cara, ou desse rostinho lindo da Camila, um nosso brother aí falando. Vamos assistir. Queremos falar sobre Jesus, sobre o seu evangelho, sua obra, sua pessoa, de maneira bem contextualizada. Qual a relevância disso para os nossos dias? Qual a importância dessa mensagem para os dias atuais? Por que todo mundo precisa saber disso? Essa é a nossa intenção. Liguei. Isso. É costume ao vivo, viu, gente? Ao vivo. Para vocês que estão nos assistindo nas redes, gente, tá tudo rolando ao vivo. Não tem nada na rede, gente. Fica de boa aí. É só aqui mesmo que tá rolando, tá bom? Então, gente, vamos lá? Vamos abrir no nosso primeiro bloco. Nosso querido Manuel, ou Manelim. Beleza, Manel? Tamo junto? Véi, inclusive, já resolve esse negócio pra gente antes do falar de Marcos, a cristologia. Fala pra gente essa questão aí. Como é que é, bicho? Manelim, Manel, Manuel. Alguém perguntou assim pra mim, Emanuel? Fala aí e depois abre Marcos pra nós. Cara, vai. Isso aí, primeiramente, parabenizar, né, essa iniciativa aí. Muito importante nós termos discussões ao redor da palavra, discussões ao redor daquilo que é importante para as nossas vidas, e dificilmente nós temos visto isso no meio do povo de Deus. E esse momento aqui é um momento de extrema importância para que a gente possa aprender mais, discutir, né, debater, e isso é muito maravilhoso. Parabéns aí aos organizadores, e eu me sinto lisonjeado de estar aqui neste momento, uma alegria para mim, e enfim, parabéns, e que o Senhor prepare mais momentos desses. E a gente chama como? Fernando, o nome, cara, assim, é difícil falar porque João mesmo me conhece como Manelinho a vida toda. E eu também conheço ele também do mesmo jeito. Tem Anne aqui também, que é a mesma coisa. E tem pessoas que me conhecem como Pastor Manuel. Outros me conhecem como Manel. Então, cara, qualquer jeito que der. Mas o meu nome é Manuel com U, viu, gente? Manuel. Muito bom. Mas podem me chamar de Manelim, podem me chamar do que quiserem, que o importante não é o nome, não. O importante é nós estarmos juntos falando de coisas importantes. Amém? Manelim, então abre pra gente aí, cara, falando sobre a cristologia, né? Jesus, o Deus-homem, o homem-Deus, a divindade dele em meio à sua humanidade. Como é que é isso, cara? Fala pra gente aí, abre pra gente, para essa turma que está nos ouvindo aqui. Hoje, falar sobre cristologia
é algo bem importante nos nossos dias. E quando a gente fala de cristologia, é bem importante nós falarmos que cristologia tem a ver com a humanidade de Cristo, com a divindade de Cristo, com as naturezas de Cristo. E tudo isso está relacionado à cristologia bíblica. E aqui em específico de Marcos, é muito interessante, e existem algumas curiosidades em Marcos, que Marcos, duas curiosidades eu acho que muitas pessoas não sabem. Marcos, primeiramente, ele não é o segundo livro, o segundo evangelho a ser escrito, né? Marcos, segundo os historiadores, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Lucas pegou Marcos e fez ali o seu evangelho a partir de Marcos, e Mateus veio e pegou Marcos e Lucas e desenvolveu o seu evangelho. E Marcos também, muitas pessoas acham, e certo, né, Marcos que escreveu esse evangelho, mas na verdade quem narrou esse evangelho para Marcos foi o apóstolo Pedro. E os seus seguidores ali quiseram que não ficasse somente nas palavras de Pedro, mas que também ficasse em algo escrito. E João Marcos, que escreveu Marcos, ele era um seguidor de Pedro. E ele desenvolveu esse evangelho, e nós podemos notar que é um evangelho curto, um evangelho direto, um evangelho que trata de questões pontuais. Não é um evangelho como o de Mateus e de Lucas, que tem mais detalhes, e isso é proposital. Marcos ele faz isso justamente para expor algumas questões. É interessante que ele já começa o evangelho no capítulo 1, versículo 1, falando sobre Jesus ser o Filho de Deus. Ele vem expor aqui, de fato, que Jesus é quem ele é o Filho de Deus, mas não somente o Filho de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o servo sofredor que foi predito ali em Isaías 52 e 53. E Marcos faz questão de expor essa questão da divindade de Cristo, para que aquelas pessoas que estivessem ali não tivessem dúvidas de que Jesus, ele é de fato não só um ser humano, ou então também não só um ser divino, mas que ele era o homem Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, e Marcos ele vem trazendo essas verdades no decorrer aí do seu evangelho. No capítulo 2, mesmo versículos 5 a 7, ele vem declarar que Jesus perdoa pecados. Ali naquele momento em que Jesus ele está fazendo a cura daquele paralítico, né, que desce ali do telhado, ele diz para esse paralítico, né, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus começam a indagar, mas quem é ele para perdoar pecado? E por que Marcos ele enfatiza essas questões? Justamente para mostrar a deidade de Cristo, que somente Deus poderia perdoar pecados. Ele é o Senhor do sábado, lá em Marcos 2, 28. Ele tem autoridade sobre a natureza. Quando ele estava ali na polpa do barco e ele fala com o mar o obedece. Ele expulsa demônios, ele faz ressurreições, milagres. E tudo isso era para evidenciar, de fato, que Cristo ele é o próprio Deus. Que somente alguém com poder igual ou o mesmo Deus poderia te fazer isso. Coisa que nos primeiros séculos eram muito debatido, né? Heresias que apareceram naquele contexto. Um exemplo, o arianismo, que eles entendiam que Cristo ele não era o próprio Deus. Eles colocavam em xeque que Cristo era apenas um ser humano. E nós vemos que Marcos ele vem mostrar que isso não é verdade. Marcos vem mostrar diretamente, com coisas factíveis, com coisas diretas a respeito da divindade de Cristo, mostrar que Cristo é, sim, homem, 100% homem e 100% Deus. E existe muitas indagações, né, até os dias de hoje, inclusive o ebionismo, que hoje em dia se tornou o liberalismo teológico, hoje já existe esse conceito de que Cristo ele é também somente um líder religioso. E é interessante nós olharmos que no Evangelho de Marcos, em 3 momentos, Jesus ele vem pedir para os seus discípulos que não falasse que ele era o próprio Deus e que ele não estava fazendo aqueles milagres. Por quê?
Porque Jesus sabia que os judeus, naquele contexto, estavam esperando um líder político, um líder que pudesse lutar por eles na esfera política e na esfera de guerra, na esfera militar. Então, quando o Cristo ele faz isso, ele queria mostrar que ele não veio para ser um líder político, ele veio para ser o servo sofredor. E é isso que nos dá a ênfase e nos dá a motivação de nós vivermos para a glória dele, não porque ele veio para nos salvar de uma maneira militar, de uma maneira política, mas que ele veio para, sim, se identificar como servo sofredor, e nós recebemos o poder de Cristo pelo seu sofrimento e não pelo seu poder. É isso que Marcos vem expor. Ele vem nos mostrar essa verdade para que nós entendamos essa verdade e para que nós possamos, de fato, saber que o Senhor Jesus, ele é aquele que fez e que se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida, né? Hoje em dia, existe uma historinha de que muitas pessoas falam assim: era para eu e você estarmos naquela cruz. Só que não éramos para nós estarmos naquela cruz, porque nós não tínhamos essa capacidade, porque nós não tínhamos essa condição. Era somente Cristo que poderia estar ali. Ele veio sim nos livrar da justiça de Deus que seria aplacada em nós, mas ele se fez substituto dessa ira para que nós pudéssemos ter vida e para que nós fôssemos salvos da ira de Deus. Então não haveria possibilidade de nós estarmos lá, somente Cristo. Então eu acho que é mais ou menos isso, esse compilado, a intenção de Marcos nesse âmbito cristológico, em expor essas verdades para que as pessoas pudessem entender naquele contexto até os dias de hoje, que o Senhor Jesus, ele é sim divino e ele é sim humano. Muito bom, gente. Então, começamos aqui esse bate-papo nosso. Agora que a gente quer saber se você tem pergunta com base nessa primeira prosa aqui, nessa primeira fala do Manelim. Eu chamo ele de Manelim, pastorzão. Eu quero te perguntar aí, ou melhor, quero te chamar, te motivar a fazer perguntas. Alguém quer perguntar? Alguém quer falar algo? Nós temos aí Camila com o microfone, pode ir até você. Se você não tiver alguma pergunta, nós aqui temos também. Mas a gente quer ouvir você. E aí? Perguntas? Não? Não? Por enquanto não? Ok. Então, eu já trago uma pergunta para você aqui, Manelim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Lembrando que essa pergunta não é só para você, mas também Diogo, Marquinhos, se quiserem já participar, fiquem à vontade. Pois bem, uma pergunta bem simples, mas desafiadora. E se Jesus não fosse o próprio Deus? Né? O que significa crer em Jesus como sendo esse Deus? Levando em consideração o Evangelho de Marcos, tudo que a gente tem conversado aqui, mas e se? Tá ligado aí, né? Entendeu ou não? Ficou claro, os meninos? Fala um pouco aí pra gente e depois aí, quem quiser também participar. Cara, se Jesus ele não fosse o próprio Deus, mudaria tudo, né? Mudaria a questão do plano trinitariano, da economia da Trindade, mudaria a questão da substituição de Cristo, como eu disse, né, que existe uma fala de muitas pessoas que falam que Jesus, que éramos para nós estarmos na cruz, e Jesus, ele nos tirou e não é verdade, não tem capacidade. Por quê? Porque nenhum ser humano teria capacidade de não ter pecados, de não ter nenhum tipo de defeito. Nenhum ser humano suportaria a ira de Deus sobre a vida dele e sobre todas essas consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Ou seja, somente Deus poderia estar nesse lugar. Somente Deus poderia estar nesse lugar. Somente o próprio Deus poderia satisfazer a ira de Deus nesse sentido. Okay. Então é por isso que não haveria possibilidades de Cristo não ser Deus, de Cristo não ter a deidade poderosa e estar neste lugar de Deus. Mas lembrando também, Fernando, que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, que hoje em dia existe uma heresia conhecida como unicismo,
né? E Você só tá vindo com nome difícil, viu, velho? Quem? unicismo, ou unicismo. então modalismo, né? Que ela ensina que Deus, ele age em modos diferentes. Um exemplo, Deus, na criação, Deus estava lá, todo-poderoso, criou todas as coisas. E aí, quando Jesus ele vem morrer na cruz, o céu esvazia de um Deus e ele agora é Jesus. E aí, agora no Espírito Santo, ele deixa de ser Jesus e ele se torna o Espírito Santo. Entendi. Então, Entendeu aí, gente? Então, isso é muito perigoso. Então, não é isso que nós estamos falando. De que se Jesus não fosse o próprio Deus, que o céu ficou vazio e veio e ele se tornou Jesus, não. Deus está no céu, Jesus esteve aqui conosco, o Espírito Santo está aplicando a obra da redenção em nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos isso, porque essas dificuldades, elas permeiam a igreja. E muitas pessoas, às vezes, não entendem essas questões. Por exemplo, existem músicas que nós cantamos mesmo, que ela é voltada para essa verdade do unicismo. Um exemplo, tem uma música de Fernandinho que fala: deixou o céu para me salvar. Jesus não deixou o céu. Fica parecendo que o céu ficou vazio e que Jesus veio fazer essa obra em nossas vidas, e não foi bem assim. Né? Ele se tornou, o verbo encarnou. Muito bom. O verbo esteve entre nós, e isso é de suma importância e mudaria tudo. Muito se bom. Ele não fosse o próprio Deus. Muito bom. Se você tem perguntas, olha essa dona aí, Camila, levanta a mão aí pro povo te ver, mulher. Aqui, isso. Gente, o microfone tá aqui do lado. É só você chamar. Você fala assim: ei, Cami, por favor. Ela vai até você com toda a educação, não é isso, mulher? Claro. Muito bom. Diogo, quer falar também? Só lembrando aqui, pedir pra Manelinha também não falar tudo. Eu vou falar agora. O que nós vamos falar? Senão não sobra nada, né, velho? Não sobrou nada. O homem jorra. É um monstro. É um monstro. Ah, que isso. Mas aqui, falando só pontuando algumas coisas mais relacionadas a implicações, é que a gente escuta muita coisa hoje em dia do tipo assim, tem uma denominação, por exemplo, que defende isso como teologia. Jesus era, no Antigo Testamento, Miguel. Ele aparecia no Velho Testamento como um anjo, criado e tal. E aí cai nessa pergunta, né? Qual que é o problema disso? Por que é um problema ele não ser Deus? É que criatura não salva. Miguel é criatura. E para salvar, como a Maneli muito bem disse, tem que ser Deus. Não tem como uma criatura salvar outra criatura. Não foi feito para isso. Não tem capacidade para isso. E as implicações disso é que, geralmente, pessoas que acreditam nisso, elas vão ter a visão de Jesus como um irmão mais velho e olhar para a vida de Jesus como um modelo praticável na essência, assim. Se Jesus tem autoridade, nós também temos autoridade para fazer aquilo, temos que decretar, porque nós podemos, nós temos que governar com Ele, porque nós somos igual a Ele, nós temos que imitar Ele. E aí vira um legalismo, porque você começa a viver baseado em obras. E as nossas obras sempre vai nos jogar no buraco. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela obra de Cristo, que é Deus. Muito bom. Só implicações aqui para dar uma... Quer falar, Marquinhos? Que isso, hein? Tem algo que eu acho interessante também a gente pontuar, porque essa doutrina da dupla natureza de Cristo é algo muito importante para nós como cristãos, e tem pessoas que têm um certo receio com doutrina, né? Que a doutrina esfria, que a doutrina não é importante. E a doutrina é muito importante. Ela é tão importante porque, como o Diogo falou já de algumas implicações, essa dupla natureza de Cristo, ele totalmente Deus e totalmente homem, influencia muito na nossa vida. Por exemplo, como totalmente homem, ele sente todas as nossas dores. Ele sabe o que é ser humano, mas sem pecado. Então, olha que coisa bonita de você ver. Um Cristo que se compadece da gente como humano, mas como totalmente Deus, ele pode ouvir as nossas orações. Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, nós temos, como diz um puritano, do lado do trono de Deus tem um coração humano que bate até hoje. E isso é tão bonito porque Jesus se encarnou
totalmente homem, totalmente Deus, e voltou para a sua glória, e até hoje com a natureza humana. E um dia nós vamos estar lá com ele, celebrando e desfrutando. Então, a doutrina, ela esquenta nosso coração, ela nos deixa ainda mais maravilhado com esse Deus. Ele é totalmente homem, pode Muito nos escutar, e totalmente Deus, pode nos perdoar e pode responder às nossas orações. Por isso que tem que ser um homem e Deus ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. Valeu, Marquinhos. Pode ficar com o microfone aí. Camila, tem pergunta para nós? Não, ainda não. O QR Code não. Alguém, gente? Alguma pergunta? Muito bem. Então, quero trazer mais uma aqui para a gente, já começando a fechar... Começando não, caminhando para fechar esse bloco. Uma perguntinha importante. Estamos entendendo que Marcos tem esse propósito, ok? Jesus como Deus, o Deus Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Vocês estão falando sobre isso, né? Mas como lidar com essa divindade e, ao mesmo tempo, humanidade de Cristo, que é tão presente ali em Marcos? A gente está vendo isso na série, não é? A gente está vendo em vários momentos ali Jesus conversando com os caras, passando por situações, assim, como homem mesmo. Como lidar também com essa humanidade de Jesus sem perder a sua deidade, né? Sem perder a sua divindade? Isso que Marquinhos falou é interessante. Eu ouvi uma vez também eu não lembro quem foi que falou, alguém perguntando sobre exatamente isso, né? Não tem pergunta mais não, gente. Vocês têm que fazer pergunta, pelo amor de Deus. Leandro tem uma aqui. Tem uma pergunta aí? Tem, mas pode responder primeiro. É muito bom, Marquinhos, falar sobre isso, porque um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que por que quando Jesus ele fala, um exemplo, com a mulher cirofenícia, lá ali, quando ele vai para Sidom ali, e Tiro, e ele trata aquela mulher e algumas pessoas até entendem que ele foi um pouco grosseiro com aquela mulher e fala, você acha que Deus vai deixar de dar o alimento para os filhos e dar para os cachorrinhos e tal? Sim. E aí eu vi alguém falando que é porque Jesus, em certos momentos, ele fala como Deus. E em outros momentos, ele fala como um ser humano. E isso é uma visão totalmente errada, e isso é herético, né? Isso é uma questão que nós não conseguimos, isso não pode acontecer, a divisão das naturezas de Cristo. Cristo, ele é uma pessoa, mas com duas naturezas distintas, a natureza divina e a natureza humana. Teria um pouco a ver com o que Marquinhos acabou de falar, ele sendo Deus Todo-Poderoso, divino, é homem e entende as nossas necessidades, entende a nossa dor, mesmo não tendo pecado. Sim, mas o que nós não podemos querer entender é que um exemplo, que em certos momentos Jesus, quando ele está sofrendo, o Deus que havia nele sai e ele sofre como um ser humano. Ou então no momento em que ele está ali na polpa do barco, falando para o mar se acalmar, o ser humano sai e fica o Deus Todo-Poderoso. Não, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus em todos os momentos do Evangelho, em todos os momentos da sua vida, agora, nesse instante. Porque não podemos fazer essa distinção, porque se nós fizermos essa distinção, cai também dentro da mesma pergunta que você fez na primeira pergunta, que é o quê? O que isso é relevante se Jesus não for o próprio Deus? É relevante porque se dentro das duas naturezas, se ele em alguns momentos deixa de ser Deus ou deixa de ser homem, vai perder o propósito total a respeito do propósito pelo qual ele veio fazer em nossas vidas. Muito bom. Que foi nos salvar e que foi aplicar em nós e fazer com que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo, porque ele, sendo o próprio Deus e também sendo homem, ele fez isso em nós. Muito bom. Então tem pergunta, não é isso, Cami? Tem, Finalmente. Fala aí, gente boa. Boa noite para os três aí. Eu gostaria que aprofundasse um pouco mais sobre de que maneira a identidade de Jesus como Filho de Deus revela essa união perfeita entre a sua plena divindade e a sua plena humanidade. E, se puder também trazer um contexto do Espírito Santo, não é trazido nas Escrituras a palavra trindade, mas ali depois dos Evangelhos já tem essa introdução do Espírito Santo aí também, que é 1 em 3 e 3 em 1. E aí, Marcos?
meu professor de História da Igreja, o Franklin, ele fala uma coisa muito interessante, que todas as heresias surgiram porque as pessoas estavam querendo simplificar alguma coisa que não é simples. Estão querendo explicar de uma maneira lógica alguma coisa que está fora do nosso intelecto. Por exemplo, como que você vai explicar a Trindade? Existem coisas que a gente começa a querer explicar e começa a querer colocar um exemplo. Pessoas explicam a Trindade dando a referência de um ovo. Casca, gema e clara. É um só, mas tem 3. Isso também é heresia. Isso vai trazer com que cada um, os 3 estão juntos em um só que quando você quebra, então, sempre traz um problema. Quando a gente fala da união hipostática de Cristo, que é a união das duas naturezas, e quando a gente fala da ação do Senhor, do Espírito Santo em si, são coisas que nós temos que entender, que nós temos que ir com aquilo que a Bíblia nos fala, e nós temos que nos satisfazer com isso e glorificar o Senhor. Um exemplo, o que é a Trindade? A Trindade é Deus, né, uma pessoa, dividido aí em 3 essências, né, agindo de 3 maneiras diferentes, mas ele é um só Deus. Então, quando a gente começa a querer explicar essas coisas de uma maneira mais lógica, aí a gente começa a cair nas heresias, como a gente falou aqui, o apolinarismo, que fala das naturezas, 50% homem, 50% Deus. Uma hora ele é Deus, outra hora ele é homem. E por que eles fazem isso? Para querer simplificar uma coisa que não tem essa simplicidade toda e que às vezes não cabe em nossas cabeças. Nós estamos aqui para entender aquilo que a Bíblia nos ensina e para que nós possamos, pela fé, glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Lembrando que a Bíblia, ela é fé, ela é espiritual, ela não é racional. Por isso que muitas pessoas hoje em dia, dentro do liberalismo teológico, acreditam no Cristo histórico, que ele não veio para mudar, para salvar o ser humano dos seus pecados, daquilo que ele faz, mas ele veio para cumprir um propósito político, um propósito específico naquela área. Então, muitas vezes, quando nós buscamos muitas explicações e nós fugimos daquilo que a Bíblia nos apresenta, a gente pode incorrer em problemas sérios e aí a gente começa a desvirtuar daquilo que a Bíblia vem nos ensinar, que a gente vai cair daqui a pouco, que é discipulado. O que você está falando é que tem muita coisa que é para crer. Exatamente, tem muita coisa que nós temos que crer, não temos que ficar questionando e ficar querendo criar novas doutrinas, né? É aquilo que a palavra nos ensina. Muito bom. Tem uma coisa também, Leandrão, ótima pergunta. Faça perguntas mais simples da próxima. Mas tem uma coisa impressionante. O professor dele, o mesmo meu, que é o mesmo de Marquinhos também. Nós formamos no mesmo seminário. Estamos formando agora, né? E aí, ele fala assim, se você tentar explicar a Trindade, provavelmente você vai errar. A gente consegue falar o que não é. Mas falar o que é e como, é o ovo com a clara e com a gema, é o marido, a esposa e o filho, vai errar. Então, o melhor caminho é o que não é a Trindade. Talvez ajude, né? Não vai resolver o problema, porque é muito maior do que nós. Nós temos um teto. O teto de Maneli de Fernando está aqui, o meu teto está aqui, o de Marquinhos eu não sei. Mas é importante saber disso. Agora, a forma na qual Deus se revela na Escritura, desde Gênesis, quando você vê ali na criação, nós temos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, a terra sem forma e vazia. Deus está falando ali. E a palavra de Deus sendo falada, e depois a gente descobre em João que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então, desde o início nós temos a revelação bíblica colocando Deus, Pai, Filho e Espírito, né? No próprio batismo de Jesus, quando ele é batizado, a voz do Senhor vem declarando e revelando para a humanidade: esse é o meu filho amado. Então, e aí o Espírito Santo desce sobre ele. Então não é uma dedução da igreja querendo explicar uma coisa e tal. É uma teologia, é uma doutrina que foi desenvolvida depois, óbvio. Você não vai encontrar a palavra Trindade na Escritura, mas é uma doutrina extremamente bíblica, importantíssima, né, Maneli? Porque se a gente sair disso, a gente vai cair em heresias.
Só pode olhar, as igrejas que declaram que o Espírito Santo é somente uma força, para qual caminho elas foram? Né? As igrejas que andaram pelo caminho que Jesus é só um mestre, é só um irmão, aonde elas estão agora? Como está a vida dessa igreja? Então, nós nos submetemos à Escritura para responder conforme a Escritura. É isso. Muito bom, muito bom. Quero te convidar agora a ouvir uma canção. Enquanto você pensa um pouco sobre o que foi falado, sobre o que foi compartilhado, deixa essa canção falar o seu coração, seja abençoado por ela, e logo depois nós já vamos para o segundo bloco, hein? Fique ligado. Não há outro igual. E eu me rendo a ti, Jesus. Esse é o refrão, bem pequenininho. Dá pra gente aprender para cantar junto essa parte? Jesus. Jesus, não há outro igual. E eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti, Jesus. Tu és Rei desde o princípio e sempre serás. Nada do que foi feito sem ti se fez. Só tu tens todo o domínio e o nome que estás sobre todo nome nos céus e na terra. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez Senhor sobre todos. Deus o levantou, Deus o exaltou e o fez Senhor sobre todos. Jesus, Jesus, não há outro igual. Não há outro igual. E eu me rendo a ti. E eu me rendo a ti, Jesus. Vamos repetir para terminar? Jesus. Não há outro igual. E eu me rendo a ti, Jesus. Primeiro, né, gente? Então vamos lá para o segundo bloco. Agora a gente vai ter Marquinhos puxando, né? A gente vai falar sobre a mensagem de Jesus. Certo, Marquinhos? Então, bora lá. Nesse bloco a gente vai falar sobre a parábola do semeador e como a gente contextualiza essa parábola sobre a evangelização.
a parábola do semeador é uma parábola que eu creio que quase todos aqui já ouviram falar, é algo bem conhecido, então isso me ajuda. Ali nós temos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus conta essa parábola de um homem que sai, um semeador, e ele vai lançar a semente. E ali a gente tem esse semeador lançando as sementes, e essas sementes elas vão cair em 4 solos. O primeiro solo, à beira do caminho, depois essa semente cai no meio das pedras, depois essa semente vai cair em meio aos espinhos, depois essa semente vai cair em uma terra boa. E é interessante porque as parábolas a gente tem que tomar cuidado, porque é fácil a gente se perder nela, inventar várias coisas onde a Bíblia não nos dá essa liberdade de inventar tais coisas. E essa parábola é importante, como outras, que o próprio Jesus explica o que significa a parábola. E depois os discípulos perguntam para o mestre o que significava, e o próprio Jesus diz que a semente é a palavra. O semeador que sai a semear, essa semente é a palavra. E isso é importante a gente entender, porque essa parábola está falando sobre evangelização, sobre a pregação. E essa semente é a palavra de Cristo. Talvez você já escutou uma frase famosa um tempo atrás, de um pastor falando que a gente tem que atualizar a Bíblia, atualizar a palavra. Então, quando a gente pensa em evangelização, na parábola do semeador, nós não somos autorizados a atualizar a mensagem. A mensagem é a semente, é a palavra de Cristo. E é essa semente que é lançada ali nesses solos, e esses solos são os corações das pessoas. Como a gente sabe disso? O próprio Jesus, quando está contando essa parábola, fala: ouçam o que eu estou dizendo. E Lucas nos ajuda a entender também, porque Lucas relata também sobre essa parábola. E a semente que cai à beira do caminho, Lucas diz que o diabo vem e rouba essa semente do coração. Então fica mais claro que esses solos são os corações, como que as pessoas vão responder diante dessa mensagem que é pregada. Então isso nos ajuda a entender que diante do Evangelho não há neutralidade. Quando você está pregando a palavra, e essa semente é a palavra, só existe 2 respostas: confissão ou negação, resistência ou arrependimento. Então isso nos tranquiliza, porque a semente é a mesma, os solos são diferentes, a palavra é a mesma, mas os solos vão responder diferente. Então, às vezes, você já teve aquela experiência de pregar para alguma pessoa e aquela pessoa fazer chacota de você, aquela pessoa não entender, zombar de você. Então não fique triste. O Evangelho não tem neutralidade diante dele. Então ali a gente vai ver que essas sementes, cada uma vai responder conforme a explicação de Jesus. E outra coisa que é muito interessante a gente entender nessa parábola do semeador, que independente das 3 sementes ali à beira do caminho, em meio às pedras, em meio aos espinhos, tem uma semente que produz frutos, que vai frutificar. E isso é encorajador para a gente, pensando em evangelização, que por causa disso nós somos encorajados a crer e confiar, continuar pregando e ensinando que essa semente vai frutificar. Não é verdade que nós estamos aqui? Essa semente que um dia você ouviu, que alguém pregou para você, ou na igreja, ou algum amigo, frutificou, você está aqui. Então, a parábola do semeador nos ensina muito sobre não mudar a mensagem. Nós não podemos mudar a mensagem. A semente é a palavra, e a palavra de Cristo. Os solos, que são os corações humanos, eles vão responder a essa mensagem. Seja positivo, seja negativo. Mas nós temos confiança que Deus, Ele vai garantir que, mediante nós pregamos, a palavra dele não volta vazia, vai encontrar corações, vão frutificar.
Então, isso é um contexto breve da parábola do semeador. Essa parábola é demais, né? Você vai falar, Diogo, alguma coisa? Eu quero complementar, posso? Eu quero trazer algo para complementar isso aí. Eu achei interessante a fala de Marquinhos e eu quero trazer algo sobre a ideia de contextualização. Tim Keller, no livro Igreja Centrada, diz o seguinte: visão teológica é a reafirmação fiel do Evangelho com implicações valiosas para a vida, para o ministério e para a missão em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Queria trazer esse pensamento aqui do Keller para falar um pouco, para nos lembrar um pouco que Jesus em Marcos está em missão, cumprindo a missão de Deus. Há um plano de ação acontecendo, né, de redenção divino. E é por isso que ele se movimenta tanto de um lugar para outro, em direção às pessoas. É por isso que a mensagem, como Marquinhos muito bem falou, ela se comunica de uma maneira, inclusive, a frustrar expectativas, mas também surpreender aqueles que não esperavam nada. Porque esse Jesus, homem, Deus, está em missão, alcançando aqueles a quem Deus escolheu. Isso está acontecendo. No livro do Igreja Centrada, o Keller vai falar sobre a formação de uma visão teológica para que você compreenda o Evangelho e, a partir do Evangelho, se conecte com as pessoas que vivem numa cultura em um determinado tempo. Jesus também faz isso. O tempo todo em Marcos, ele está se contextualizando a cultura, as pessoas, as demandas, ele está se conectando às demandas das pessoas, porque há uma missão que o move em direção à vontade de Deus, e isso acontece à medida que ele vai em direção àqueles a quem esse amor de Deus é derramado, seja judeu, seja gentil. É importante falar isso também, e você vai ver isso acontecendo muito mais à medida que, creio que o Marquinhos responder aí as nossas perguntas. Era só um complemento. Falando de perguntas, vamos às perguntas? Bora. Agora... E é eu que estou com as perguntas, né? Agora. Lá. Sim, senhora. Gente, algumas perguntas foram feitas no QR Code do bloco anterior, mas, como a gente falou, a prioridade é para quem está perguntando aqui. Vontade, Lê. Boa noite, Marquinhos. Eu gostaria que discorresse um pouco sobre a questão da eleição relacionada a essa parábola, tendo em vista que Cristo falava em parábola e muitos não entendiam, os próprios discípulos, muitas vezes, e ele tinha que explicar. E o que isso é associado àquela pessoa que não foi eleita, ou foi. Obrigado. Falando sobre eleição, a eleição, que é o meio que Deus nos escolhe, os filhos dele, eleitos, como diz Efésios, né? No capítulo 1, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós somos adotados, predestinados em Cristo. Ou seja, Deus já tem os seus filhos espalhados pelo mundo. E quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele não está anulando em nenhum momento a eleição. Pelo contrário, o mesmo Deus que elegeu os seus filhos que estão espalhados pelo mundo é o mesmo Deus que escolheu a forma para com que esses filhos viessem a ele. E o meio que Deus escolheu foi por meio da pregação do Evangelho. Então, o mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que dá o meio para que esses filhos tenham os seus olhos abertos, sejam trazidos a ele. Por isso que aquele versículo que a gente até já gravou, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a eleição, ela não anula nada sobre a pregação do Evangelho. Pelo contrário, a eleição nos dá a garantia de que essa semente ela vai frutificar. Porque os seus filhos
predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo, estão por aí. Mas uma coisa é certa, nós não sabemos quem são. Então, por isso que nós também não somos autorizados a escolher qual pessoa eu devo pregar. Não, vou pregar para esse grupo, vou pregar para aquele grupo ali que eu gosto mais. Não, Jesus falou, ide e pregai a todas as nações, fazeis discípulos de todas as nações. E por isso que Jesus, ensinar por parábola era também uma profecia do Antigo Testamento. Isaías falou que quando Jesus viesse, ele ensinaria por parábolas. E muitas pessoas não entenderiam essas parábolas. Por isso que há necessidade da explicação. A multidão ficava perdida, mas o que é isso? O que é a semente? Então há necessidade de uma explicação. E Jesus explica essas parábolas diretamente para os discípulos. Isso mostra também que há uma necessidade da intervenção de Jesus, e já aplicando na questão do Espírito Santo, que faz essa obra, há uma necessidade do Espírito Santo abrir os olhos dessa pessoa. Então, Jesus falava por parábolas, a multidão ficava perdida. Presta atenção, irmão, se Jesus não fala que a semente é a palavra, o que a gente imaginar? O que a semente é? Se Jesus não fala, por exemplo, a semente que cai à beira do caminho, Jesus diz que o diabo vem e rouba essa semente. Como que a gente ia entender as aves, né? As aves vêm ali, que simbolizava o diabo. Então essa ave é o quê? O que é isso? Então a necessidade de Jesus explicar, de uma intervenção dele para abrir o nosso entendimento. Nós não temos capacidade por nós mesmos de entender. Cristo tem que abrir o nosso entendimento, e isso acontece quando a gente escuta a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deu para responder, irmão? Mais alguém, gente? Wagner lá atrás. Muito boa pergunta. Deixa eu só fazer uma adição àquilo que ele falou, porque esse texto ele é um chamado ao evangelismo. Só que quando a gente fala de evangelismo, principalmente no nosso meio reformado, e existe uma bruxa dos reformados, que, porque eu sou eleito, então não preciso de evangelizar, né? Porque já está eleito. Então, mas esse texto aqui, a parábola do semeador, ele fala algo muito interessante. Se nós pegarmos para analisar, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma. A única coisa que muda é o solo. E aí, quando a gente olha para essa realidade, que o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, e o que muda é o solo é o nosso coração, que é como Jesus explica e como Carlinhos disse. Aí existe lá, né, os tipos de solo. À beira do caminho, solo pedregoso, espinhos. E só que fica parecendo que quando o semeador joga, aquilo que acontece são coisas que acontecem por culpa de alguém ou porque veio o pai. Não é isso. A ênfase aqui da parábola é mostrar que existem terrenos diferentes e que a ação da frutificação não é da pessoa que recebeu, mas é de quem lançou a semente. Porque a semente é poderosa, a semente ela é toda poderosa e ela é forte, porque é o Evangelho. Agora, cabe ao Espírito Santo de Deus aplicar a salvação para que a pessoa possa entender. Aí é isso que muitas vezes, a gente às vezes fica desanimado. Eu estou pregando o Evangelho e ninguém está se convertendo. Eu estou falando do amor de Jesus, só que nós temos que entender o seguinte, meu irmão, minha irmã, não cabe a nós querer que as pessoas sejam convertidas. Cabe a nós lançar semente. Cabe a nós fazer aquilo que o Senhor manda. O terreno que será alcançado, aí é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Por isso que nós não podemos deixar de evangelizar, por isso que nós não podemos deixar de falar, e por isso que nós não podemos deixar de viver a parábola do semeador. Porque a semente é a mesma, aquele que leva a semente é o mesmo, mas o terreno é diferente, e quem vai saber disso e quem vai aplicar isso é o Senhor. Perguntas aqui com o nosso amigo Wagner. Então, eu queria ver se a gente trazia um pouco para o outro lado, né, da perspectiva do nosso, considerando que aqui é uma mensagem que precisa ser apresentada, então a gente vai para um campo de batalha, né? Então, acho que o nosso verdadeiro campo de batalha são os corações, né, dos humanos.
quando a gente estuda o coração dos outros que estão ouvindo a palavra, a gente também acaba se fazendo uma autoanálise também, se avalia, né? Tanto a primeira fase quanto a segunda trazem umas questões que são difíceis da gente aceitar, né? Tanto pela nossa limitação lógica, quanto também por alguma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês, assim, do que vocês acham que está no coração da gente, que tem essa dificuldade de entender essas palavras difíceis de Jesus, né? Mas a gente falar sobre isso é interessante para a gente também saber conversar com as outras pessoas, né? Então, por que vocês acham que a gente tem tido? E eu acho que isso se acentua mais, já dando a dica do que eu penso, né? Não que seja certo, mas do ponto de vista que a gente vive hoje, de uma lógica muito antropocêntrica, né? Muito nós, eu acho que isso fica difícil para a gente trabalhar hoje, né? E aí, como é que vocês veem isso? Pessoalmente mesmo. De vez em quando nós encontramos na padaria para falar da Bíblia. Poucas vezes para falar da vida dos outros. Geralmente a gente vai falar da Bíblia. E aí começa conversando ali e tal, e a gente começa a viajar. E aí uma coisa que eu sempre me pega muito nesse trecho é que o semeador parece ser meio descuidado. Porque um bom semeador, ele não vai deixar cair, fica caindo toda hora semente de todo lugar, porque a semente custa caro e tem um lugar para jogar a semente. Todo bom fazendeiro ou todo bom trabalhador da roça sabe onde tem que jogar a semente. E aí esse semeador do texto, ele deixa cair no caminho, ele deixa cair no terreno que não valia a pena porque tinha pedra, né? E depois deixa cair num terreno que sabia que tinha erva daninha, e depois ele planta no lugar bom. E aí a gente fica pensando assim, quando eu começo a pensar sobre isso, eu cheguei numa conclusão, e eu tive o privilégio de pregar sobre essa perícope aqui na igreja, é que quando eu olho para dentro do meu coração, eu me identifico mais com o terreno ruim. Meu coração é pedra, naturalmente falando. O pecado endureceu meu coração. Meu coração é difícil. Não é um terreno bom, com certeza. Eu posso afirmar isso para mim mesmo. Se eu olhar para dentro de mim, a Bíblia me faz esse convite. Se não fosse Deus para moldar e quebrantar o meu coração, eu seria teria um coração extremamente duro. Quando eu paro para pensar na mensagem, nos obstáculos que hoje nós temos, né, o tempo vai passando, vai mudando, a moda muda, tudo muda, e a palavra não muda, ela deve ser pregada da maneira correta, honesta. Eu só sei de uma coisa. Tem o meu orientador, que foi o mesmo orientador de Mandarim também, o Boixá, foi mesmo. Ele falou o seguinte: quem falou para vocês que Deus não precisa convencer vocês? Quem falou para vocês que Deus não precisa entrar e quebrar o coração de vocês? Vocês precisam ser convencidos da mensagem. Ele convence vocês. Não é assim, estalou o dedo e você deixa de ser um pecador e vira um santo e recebe a palavra e começa a praticar. Nós vamos ver isso agora no discipulado. Então, independente das nossas dificuldades com a mensagem, uma coisa que eu guardo no meu coração: a mensagem é a mesma, o semeador é o mesmo, e o coração duro, machucado, seja lá como tiver, vai ser transformado pela obra do Espírito Santo, através do convencimento também da palavra. Foi o que Marquinhos apontou. Então, pessoalmente, quando eu olho para a pregação do Evangelho, as dificuldades que nós enfrentamos, eu, por exemplo, quando uma pessoa nega, eu já tive a oportunidade de pregar para uma pessoa recentemente, e a pessoa virava assim, gostei demais, vou pensar nisso, mas de início já te falo que para mim não faz sentido, não quero isso para minha vida. E aí eu ouvi aquele camarada rejeitando o Evangelho. E eu vi a Bíblia ali se cumprindo, porque exige uma ação, exige uma reação mesmo. Não é só quando as pessoas aceitam a palavra que ela tem sucesso, mas quando as pessoas rejeitam também. Porque no último dia, ninguém vai poder falar assim, olha, eu não sabia. A gente tem que continuar levando. A gente tem que continuar. Nós não temos uma plaquinha. Imagina a gente tivesse a plaquinha dos eleitos. Quem é que vai aceitar a palavra para me pregar logo? E aí é bem difícil, porque a gente tem que pregar para gente que a gente não gosta, inclusive, né? Ainda mais agora, nessa polarização, tem gente que a gente não quer nem chegar perto. E o convite é, pregue a palavra, né? Não sei se eu respondi diretamente, mas alguém quer falar? Uma pergunta aqui, tem mais uma pergunta. Pode ir. Não? Entendi que a
a palavra não muda, ok. Entendi que o solo é difícil. Agora eu quero 3 conselhos práticos. O que eu faço agora para me pregar para alguém? Começar a falar. O primeiro é falar mesmo. E você pode fazer isso fazendo pontes de contato, criando relacionamentos. Jesus era mestre nisso. Ele está num poço, uma mulher samaritana está chegando e ele pede água para ela. E inicia um diálogo. Por meio dessa água ali que era comum, ela pegar ali no poço, ela apresenta a água da vida que estava ali diante dela. Então, comece o diálogo, faça pontes de contato. O apóstolo Paulo também entendeu isso muito bem. Ele está em um local onde tem vários deuses. Pensa um lugar com pagão. E lá tem um altar a um Deus desconhecido. E ele aproveita para fazer a ponte de contato. Eu quero falar para vocês desse Deus aqui que vocês estão adorando, vocês não conhecem, mas esse Deus desconhecido que eu quero apresentar para vocês. Então, assim, dá para a gente fazer essas pontes de contato com cada grupo, como Jesus fez, como Paulo fez, relacionando mesmo, escutando a pessoa, se aproximando. Quando a gente vê o próprio Jesus, ele não chega como se ele tivesse com a razão. Ele sempre faz uma ponte de contato. E lá atenta mesmo ali para a pessoa. Então, esse seria algo prático mesmo. Irmãos, nós temos isso, essas pontes de contato em todo momento. Tem pessoa com a gente ali na academia. Tem pessoa com a gente ali no ônibus, na faculdade, na escola. A gente está com pessoas sempre à nossa volta. E a gente pode fazer várias pontes de contato. Principalmente para quem você não conhece, mas às vezes você tem amigos que está sempre com você, e eu te pergunto, qual foi o último dia que você pregou para ele? Não, quero falar para você de Cristo. Então, às vezes a gente perde muitas oportunidades que está sempre diante da gente. Marquinhos, acho que o Manel quer comentar alguma coisa também. Enquanto o microfone passa para a Manelinha aqui, só é bom lembrar, o Diogo tinha me pedido para complementar a sua fala no início aqui, e eu citei uma fala do Keller, no livro Igreja Centrada, onde ele está falando sobre a construção de uma visão teológica para se contextualizar a mensagem, né? Para que a mensagem seja vida na vida. Mas ele começa por uma visão teológica. E esse é um erro que a gente sempre comete. Muitos cristãos se preocupam bastante em se contextualizar sem primeiramente formar uma visão teológica, ou seja, qual é a minha percepção do Evangelho? Eu entendo de fato o Evangelho? O Evangelho foi encarnado na minha vida através de oração, vida devocional, boas leituras, conhecimento da palavra, porque senão você só se preocupa em contextualizar com a cidade, com as pessoas, com as dores, né? E isso não necessariamente é a mensagem chegando ao pecador. Muito boa pergunta de Cris, e tem uma fala de Francisco de Assis: pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. E isso, em uma concepção reformada, uma concepção teológica, isso é muito errado. Porque se nós acharmos que nós vamos pregar o Evangelho através de uma vida, entre aspas, social, e que nós não precisaremos de expor a verdade do Evangelho, a graça especial do Senhor para a vida das pessoas, a gente vai incorrer em um grande erro de achar que é fazer boas obras, que é praticar boas ações, que é a mensagem do Evangelho. E não é isso. E eu queria indicar uma leitura para quem quiser. As 9 marcas de uma igreja saudável. Lá fala a respeito do que é o Evangelho. E para que você evangelize, para que você fale do amor de Cristo, se você não tiver a verdadeira noção do que é o Evangelho, do que é aquilo
que é a mensagem de Cristo para salvar pecadores, provavelmente você não estará divulgando o evangelho ou pregando o evangelho, mas sim você estará lançando venenos que estará, ao invés de estar alcançando os eleitos, vai estar, na verdade, sufocando pessoas com um evangelho enganoso. Agora mesmo, a gente vê cruzadas que estão tendo aí evangelísticas que não tem nada de mensagem do evangelho. São mensagens de autoajuda, antropocêntrica. E nós temos que entender que para que a mensagem do evangelho seja pregada, de fato, o verdadeiro evangelho, que é aquele que é exposto em Marcos, nos evangelhos, esse tem que ser de fato aquilo que nós temos que levar. Porque se nós querermos pregar o evangelho com ações, de fato, ele não é... Não que nós não devemos somente ter as ações, exatamente, somente ações. Porque, primeiramente, a mensagem do evangelho, ela entra através da pregação da palavra. E nós entendemos, né, que na Bíblia nos ensina que o homem, em Romanos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, o homem, ele é indesculpável. Ele não vai poder chegar no grande dia e falar com o Senhor assim: ah, Senhor, eu não fui porque eu não sabia, eu não entendia que o Senhor existia. Porque a Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus, a natureza está aí mostrando que existe um Deus. Porém, a forma que o Senhor usa para alcançar os perdidos da maneira salvífica no conhecimento do Evangelho é a pregação do Evangelho, é a Bíblia. Então, é dessa maneira que nós temos que, de fato, pregar o Evangelho e evangelizar, falar do amor do Senhor. Respondido, né? Gente, estamos no tempo, então vamos soltar mais uma música. Vamos para o próximo bloco. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo
Instagram aí. Uai. Ele vai perder lá o tempo. Aqui a vida tá acontecendo, minha filha. Vai. Então, gente, vamos pro terceiro bloco. Você já deve estar desesperado, tá começando a sentir um aroma aí no ar, não é? Eu tô ligado. Muito bem, vamos começar com o terceiro bloco. E nosso amigo, nosso irmão, Diogo Rony, não é isso, Mê? Vamos falar um pouco sobre discipulado, Mê? Um pouco sobre essa caminhada aí dos discípulos com Jesus. O que isso tem a ver com a gente hoje, com a igreja hoje? Fala um pouco pra gente aí. Bom, gente, intencionalmente esse assunto ficou por último, mas tem uma lógica aí, né? Tem um sentido de ter ficado assim. Nós temos Jesus como homem e Deus, homem-Deus, melhor dizendo. Esse Jesus, ele vem semeando a sua palavra, e esse Jesus sempre chama pessoas a segui-lo através da sua palavra. E aí nós temos os três pilares aí, não os três pilares, mas três pilares do Evangelho de Marcos que a gente conseguiu separar aqui. E aí, nesse ponto, eu particularmente, de maneira breve, vou falar aqui, depois vocês vão perguntar, e podem perguntar, estou achando que tem pouca gente perguntando. Leandro, depois tem que dar um curso de como fazer perguntas aqui na escola domingo de manhã, né, Leandrão? Mas existe aqui um chamado para todo mundo aqui. Jesus sempre encontrando com pessoas, ele chama essas pessoas. E qual é o critério que ele usa? A formação, a capacidade. Qual é o critério que ele usa? E quando você vai para o Evangelho, você vai ver uma cambada de homens de coração duro, que parece ter algum problema com a audição, porque lá na frente você vai ver discípulo chegado de Jesus negando ele. Você vai ver discípulo que confessa que ele é Cristo e depois quer dar conselho para ele. E mesmo assim, esse Jesus continua andando com esses caras. Então, é o caminho, é a caminhada com Jesus que nós chamamos de discipulado. Quando ele vem ao mundo, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele chama pessoas falhas para andar nesse caminho com ele. Ele não chega aqui escolhendo pessoas extremamente capacitadas. Ele chama pessoas comuns. E o chamado não é para virar uma chave na hora e virar um crentaço de elite, virar um santo que iria marcar a história para sempre, como foi com os discípulos depois. Ele só exige uma ação. E qual é essa ação? Olha, larguem o que vocês estão fazendo, arrependam-se e segue-me. O arrependimento, ele pode ser relativo, porque tem gente que pode confessar, falar que está arrependido e não está, apesar da gente saber pelos frutos de arrependimento. Mas o seguir a Jesus é uma ação prática. E foi só isso que ele pediu, a princípio, né? Nessa caminhada. Você vai ver ele encontrando com os discípulos no início do livro de Marcos e chamando a seguir. Vem para o meu caminho. Caminha comigo. Um pouco mais à frente, você vai ver uma pessoa extremamente capacitada. E quando eu falo de capacitação, eu estou falando disso aqui, ó, de dinheiro, que é o jovem rico. Ele tinha posição, ele era rico e ele era jovem. Ou seja, ele estava bem melhor do que os outros que estavam andando com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele encontra com aquele coração performático, como a nossa geração hoje. Ele chega querendo fazer um tanto de coisa, ele chega já com tanto de certeza na cabeça dele, ele acha que ele é um bom praticante da palavra. Se você for ler sobre o jovem rico, Jesus pergunta para ele, você tem observado? Ele fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer? Ou seja, o que eu preciso? Qual é a minha performance? O que eu preciso fazer com as minhas forças, com o meu braço, para alcançar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, você está observando os mandamentos? E lá na frente, para resumir a história, fica claro que ele não estava observando nada. E ele achava que estava. Porque ele fala, quais? Primeira pergunta, né? Jesus perguntou os mandamentos. Quais?
E ele começa a gabaritar. Ah, não, eu não estou roubando, não matei ninguém, não estou adulterando, não estou cobiçando. Ele começa a se achar digno daquilo ali. Mas o resumo depois é que ele não ama Deus sobre todas as coisas, ele ama mais o dinheiro. E ele não ama o próximo como ele achava que amava, porque ele foi incapaz de pegar o que tinha e doar aos pobres, que foi o que Jesus pediu para ele fazer. Mas também existe mais um chamado ali, que ele nega. E que a gente sempre pensa só no dinheiro, na posição ali, né, nas riquezas. Ele nega também seguir a Jesus. Porque não era só vender, era seguir. Olha, pega o que você tem muitas coisas, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e o mais importante, segue-me. Se fosse só fazer o que é bom, fazer coisas boas, parava na doação dos bens, né? Mas existia ali uma ação. Segue-me. Quando você olha para a vida dos discípulos, você vai ver que eles seguiram de verdade. Eles abandonaram. Então, o discipulado verdadeiro, o discipulado bíblico, não lida diretamente com capacidades, com o que você tem de melhor, porque Deus te ama mais por isso. Não, tem a ver com seguir os passos de Jesus. É fazer a vontade de Jesus. No início do texto, no início do livro, ele chama para vir após ele. Olha, venham após mim. Ou seja, eu vou na frente. Quando a gente está no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, ele está subindo para Jerusalém para morrer. E o texto diz que ele está indo na frente. O caminho do discipulado é seguir a Cristo, seguir os seus passos. Nós não fazemos discípulos da igreja, da Conviva, ou do Jardim Palmeiras, ou da Quinta Igreja, ou sei lá qual a sua igreja. E nem seu. Existe aí uma febre aí, né? Acho que diminuiu mais, mas eu lembro que o discipulado era entendido assim: você é meu discípulo, então eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Jesus não fez assim. Quer ser meu discípulo? Segue os meus passos. Isso envolve renúncia, isso envolve sofrimento, porque tem cruz, isso envolve salvação. Todos os que foram salvos, pelo menos que a Bíblia, o Evangelho de Marcos deixa claro que foram alcançados pela salvação, eles seguiram a Cristo. O Bartimeu, que foi o último a ser curado, quando ele é curado, a Bíblia diz que ele volta a ver e ele segue Jesus pelo caminho. Então o caminho do discipulado não é fazer discípulos de nós mesmos, mas é fazer discípulos de Jesus. Muito bom, gente, muito bom. Então, sobre isso, quero falar que o churrasco não, Cheirou, hein? Discipulado, é para falar de discipulado, ok? Vamos falar então de discipulado, perguntas. Depois dessa palavra aí de Diogo, fica até difícil, né? Mas alguma pergunta, gente? Perguntas? Sem perguntas? Então vamos trazer uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui que foi feita no primeiro bloco. Fala sobre aí, Cami, para nós. Deixa eu ler. É verdade. A gente segurou ela. O que aprendemos sobre discipulado com os erros e falhas dos discípulos em Marcos? Muito boa. Essa pergunta veio na primeira, a gente não quis falar dela. Estava no QR Code, alguém mandou e a gente segurou para trazer ela agora. Fala aí para nós, meu. Então, eu acabei falando um pouquinho disso já. É verdade. Mas tem a ver com a inadequação dos discípulos. E o que nós podemos aprender com isso? É óbvio que lá na frente nós vamos ver discípulos como Tiago, que pediu Jesus até para ter uma posição melhor, enquanto Jesus estava ainda com eles no caminho. E ele fala, eu quero ser melhor, eu quero ser maior. E Jesus fala, vocês não estão entendendo nada. Jesus está chegando na cruz, chegou na cruz e eles ainda estão não entendendo nada. E aí lá na frente você vai ver em Atos capítulo 12 que ele entrega a sua vida, né? Por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Ele é o apóstolo que morre pela espada. Então o que isso nos ensina? É que nós somos como eles também. Nós somos duros de coração, nós somos difíceis. Não é porque você foi um babaca ontem que você deixou de ser crente. Não é porque você olha para dentro de você mesmo e vê só problema que você é menos pior. Você também não é o melhor.
mas também não é menos pior que ninguém, porque na caminhada com Cristo, o próprio Cristo anda com pessoas, andou com pessoas como a gente. Às vezes, nós fazemos... eu, por exemplo, já tive uma postura de ficar olhando os defeitos dos discípulos e ficava doido. Assim, esse cara é maluco. Se eu estivesse lá, eu seria bem diferente. Como é que Pedro nega? Como é que Pedro é empolgado desse jeito? Aí eu comecei a perceber que eu sou pior que Pedro. E que provavelmente eu faria pior do que ele. E Jesus continua andando, continua no caminho, continua colocando esses discípulos. Na mesa de Jesus tinha um traidor. E ele sabia que ele iria o trair. E ele sentava e comia com eles. O que é isso? O que eu aprendo com isso? Ele é o nosso Senhor. E foi para isso que ele veio, conhecendo quem somos. Então olhe para dentro de você, veja a ruindade mesmo. Veja problema mesmo. Mas lembre-se que Jesus é Jesus. É o Senhor, o Salvador da nossa vida. Isso. Voltou. Então, para ajudar ainda mais dentro dessa pergunta, sendo mais preciso, você já respondeu, mas inclusive vou abrir aí para Manelim também, para Marquinhos. É o seguinte, o extremo é viver largado e não estar nem aí com nada. Jesus completamente liberal, ele te ama, pode quebrar o pau que ele te ama e não vai ter nada. E o outro extremo é o religioso, performático, que dá e faz de tudo como o jovem rico. Não está nem num lugar nem em outro. O que é esse meio, então, para a gente? Entendeu? Pergunta excelente. E uma resposta muito curta que eu daria é: não aceite ser quem você é. O que eu estou querendo dizer? O que você aprende com os discípulos? Muitas pessoas entram na igreja perguntando assim: será que eu vou ser aceito na igreja como eu sou? Será que eu vou ser recebido na igreja como eu sou? E o que Marcos ele nos ensina? Seguir a Cristo é você não se aceitar como você é. Seguir a Cristo é você viver conforme Cristo manda com que você viva. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, o Senhor ele fala sobre a chamada ao discipulado. Ele diz: se você quer ser meu discípulo, você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e você tem que seguir-me. Só que quando a gente fala de cruz nesse contexto aqui, de Jesus, hoje em dia, a gente tem a cruz como algumas dificuldades, né? Eu jogo futebol, e aí quando eu vou jogar com alguém que é ruim, eu falo assim: rapaz, eu vou jogar com essa cruz. Aí você fala assim: nossa, minha sogra ela é uma cruz. Eu acho que ninguém fala isso aqui, né? Misericórdia. Mas enfim. E hoje em dia a cruz ela tem essa conotação de coisas que incomodam. Só que no contexto em que Jesus fala isso era algo escandaloso. Era como se Jesus falasse assim, ó: se você quer ser meu discípulo, você tem que abandonar as suas próprias vontades. E quando o jovem rico, Jesus fala para ele vender o que ele tem e doar aos pobres, Jesus não estava falando sobre dinheiro. Jesus estava falando sobre ele abandonar a sua própria vida para seguir aquilo que Cristo tinha apresentado para ele. E quando ele fala de cruz, era a mesma coisa que ele estivesse falando assim: se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que ser enxergado como alguém que é maldito, como alguém que está indo para um lado, está caminhando, carregando o lugar onde você vai morrer, ou seja, você vai caminhar para a morte. Porque ser identificado com Cristo naquele contexto e falando de cruz, era isso. Então Jesus está falando sobre uma renúncia de você abandonar aquilo que você mesmo quer fazer. Ou seja, muitas pessoas querem ser aceitas na igreja como elas são. É por isso que eu não vivo de uma forma escandalosa, porque a Bíblia diz que eu não posso viver para as minhas próprias vontades. Eu não posso querer viver da forma que eu quero viver. Muito bom. Eu tenho que viver conforme aquilo que o Senhor me diz para que eu viva. Muito bom. E como que é isso? É da maneira que o Espírito Santo de Deus, através da aplicação bíblica, nos ensina a viver. Abandonar prazeres momentâneos para ganhos eternos. Então, é não se aceitar como você é, mas você querer ser como Cristo diz que você tem que ser. Obrigado, Manelinho. Boa palavra, hein? 30 segundos, Diogo, e depois nós vamos pergunta com a Aline. Para o nosso Diogo. contexto aqui, eu acho muito importante falar isso, porque assim, chega uma hora, quando a gente chegou diante de Jesus,
a gente larga, esse é o convite, larga tudo, a gente sabe que não é fácil, mas não é isso, ele não abre mão, isso não é negociado. O que eu posso abrir mão? Eu abro mão disso, daquilo, esse que eu posso ficar? Não, negue-se a si mesmo. Só que depois que a gente converte, fica um tempão na igreja, a gente começa a ter outras preferências, que não são as preferências de Jesus, mas são as nossas preferências religiosas, as nossas vaidades teológicas presbiterianas, por exemplo. Nós começamos a ter outros ídolos, outros problemas. E quando a gente para analisar o que nós estamos fazendo, Jesus já ficou para trás e você está melhor que ele. Porque a gente julga, a gente acha que é melhor. Tudo baseado na nossa religiosidade, na nossa obra. É importante falar disso também. A negação não é só para quem está chegando na igreja. A negação é para quem já está. E nós temos que negar todo santo dia o nosso próprio coração. Porque nós temos a manha de fazer o que não deve ser feito. Muito só bom. para complementar. Muito bom. Aline. Boa noite. Na verdade, o Manelinho respondeu antes de eu perguntar. Então, mas a questão era, porque quando a gente vê, né, na história ali dos discípulos, esse chamado dos discípulos, e mesmo ali do jovem rico, tem um chamado literal de seguir a Cristo de fato, né? Literalmente segui-lo onde ele vá, onde ele ia, enfim. E aí a pergunta era exatamente isso, né? O que é hoje para nós esse seguir? O que é seguir? Mas eu acho que você já respondeu aí de forma muito brilhante, verdade. né? Foi bem. Mais perguntas, gente? Não? Pode ir. Você quer saber o preço do espetinho? Não está na hora ainda, calma. Fique tranquilo, né? Fique tranquilo. Bom, vamos fazer mais uma perguntinha aqui para daqui a pouco ir para a música? Pergunta? Você tem mais alguma? Não tem do QR Code. Traz aí então para nós, Cami. Vamos ser surpreendidos. Vamos às perguntas que foram do primeiro bloco ainda. Deixa eu ver. Jesus só começa a existir a partir do Novo Testamento. Ou já encontramos sua existência no Antigo Testamento? Ele já existia no momento da criação do mundo? Marcos já responde no início do seu evangelho. Ele vai falar que ele está sobre o evangelho de Cristo no princípio. Mais ou menos assim lá que ele vai falar, ou seja, no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então essa resposta já mostra, porque Marcos está de forma proposital conectando o princípio com a primeira palavra lá no início, no princípio. Lembra? Gênesis. Então Marcos já está conectando que Jesus também já estava no princípio. Ele não surge apenas ali. E João deixa isso ainda mais claro quando ele diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Marcos faz de forma resumida e direta, mas ele faz questão de dizer. Então Jesus não surge apenas ali. Jesus já existia na eternidade. Como a gente falou aqui, né? Ele é Deus. Então, Marcos deixa isso bem, bem claro. Muito bom. Uma complementação aí? Complementação, mano. Beleza, sem problema. O Antigo Testamento, na verdade, nós não podemos fazer uma desconexão do Antigo Testamento para o Novo Testamento e achar que será que Jesus estava existia e tal. Primeiro ponto, isso que Marquinhos falou é verdade e é fato e nós temos que entender por este modo. Mas acima disso, nós temos que entender que, na verdade, o Evangelho é o cumprimento daquilo que o Antigo Testamento estava apontando. Todo o Antigo Evangelho aponta para Cristo. Todas as ações do Antigo Testamento é uma progressão da vinda de Cristo, e se não fosse assim, o Antigo Testamento ele não serviria para nada. Por exemplo, mesmo em Gênesis, quando nós vemos o próprio Deus falando a respeito de que haverá um homem nascido de mulher que fará o quê? Que esmagará a sua cabeça. Você ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. E quem é esse? Cristo.
Quando a gente vê as teofanias do Antigo Testamento, quando você olha no Antigo Testamento escrito anjo do Senhor em letra maiúscula, aquilo é referência direta a Cristo. Então, tudo que nós vemos, outro exemplo, a progressão do Antigo Testamento é o quê? O homem, ele é admoestado por Deus, ele peca, aí ele novamente é chamado por Deus, ele se levanta, novamente ele peca, e isso você vê no Antigo Testamento todo, mostrando o quê? Que ninguém era capaz de cumprir a lei do Senhor de forma plena, por isso o povo vivia pecando, vivia em pecado, o Espírito Santo, e Deus chamava esse povo para poder voltar, para poder voltar de novo para a lei de Deus, e isso acontecia como? Através da chamada. E vem mostrar tudo isso o quê? Que ninguém poderia cumprir de fato a lei. Somente um homem que veio no Novo Testamento, que cumpriu a lei plenamente, e somente ele poderia fazer isso, que foi Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele não fala sobre Jesus, ele é, de fato, o prenúncio e o cumprimento do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento fala o tempo todo de Cristo. Muito bom, obrigado, Manelim. Gente, é o seguinte, eu quero te preparar aí para o que vai acontecer agora. Inclusive, um pequeno improviso aí com a galera da mesa. Fiquem antenados aí, que eu vou falar, tá? Não precisa dar frio na barriga, não. Pode? É coisa boa. Olha só, nós vamos ouvir uma música aqui agora com o João, que vai te abençoar, com certeza com base nesse papo aqui, que João tá bem antenado. Ele tem escolhido cada canção que tem nos abençoado, né? Você vai ouvir essa canção e logo depois, eu vou pedir os meninos da mesa, eles vão abrir pra gente aqui um cronômetro de 1 minuto. E cada um desses expositores vão ter 1 minuto para falar uma palavra de chamada à ação. Com base no que nós falamos, com base no que foi compartilhado, cada um deles vai, além de ter já trazido muito conteúdo que te deu uma visão geral de Marcos, de tudo que está acontecendo nessa série, agora cada um deles, dentro de 1 minuto, vai trazer uma chamada à ação, uma aplicação do texto para a sua vida. Então tome nota na hora que eles estiverem falando, porque vai ser rápido. A gente abre 1 minuto, dá para ser os meninos? Cronômetro, 1 minuto na regressiva, viu? Na regressiva, pode ser? Na regressiva, e aí cada um deles fala, você toma nota, porque vai valer a pena. Mas agora nós vamos de música, João. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego. E eu entrego.
microfone, né, velho? Já, cara, já. Você não dá. Já quero Espera um responder. cronômetro. Beleza. Maravilhoso, hein, Mas eu gente? já posso começar a falar enquanto o cronômetro não entra? Nossa, claro que não, claro que não. Você já falou demais. Vai rolar? Vou dar aqui, ó, antes de abrir, vai, Manelinho, vai. Pode ir, ó. Primeira coisa, ficou fácil depois dessa música que o João cantou. Quando a gente fala sobre a entrega, entregar nossa vida a Cristo, e eu volto no ponto que eu tratei, que foi sobre cristologia, e falando do ponto sobre a ressurreição de Cristo. Quando a gente está aqui na ceia, e que lá em 1 Coríntios 11 diz: porque todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice estará anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente fala sobre isso, nós não estamos aqui simplesmente falando que Jesus morreu e que Ele ressuscitou. Mas nós estamos aqui afirmando que nós temos fé de que tudo que nós estamos vivendo aqui é por enquanto. Que Ele vai voltar para nos buscar, e quando Ele voltar para nos buscar, nós viveremos de uma forma plena e de uma forma santa, sem pecado, sem dor e sem angústia. Amém. E o que isso tem que fazer com que nós entendamos? Irmãos, vivam para a glória de Deus, entreguem a vida a Cristo, sem querer viver com coisas passageiras, sem dar a verdadeira importância da vida para coisas palpáveis. Que nós esqueçamos de bens materiais, que nós esqueçamos de uma vida recheada por prazeres desta terra, mas que nós nos importemos com coisas que verdadeiramente importam, que é viver para a glória do Senhor. Você sabe por quê? Porque tudo que a gente está vivendo aqui, amanhã vai ser só lembrança. Agora, aquilo que nós vivemos para as coisas eternas vai ser eternidade. E lá em Colossenses, Paulo ele fala algo assim: se você ressuscitou com Cristo, viva buscando as coisas lá do alto onde Cristo vive. E não viva buscando as coisas passageiras dessa terra. E crer na ressurreição de Cristo é crer naquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Se nós vivemos somente apegados, ou então se a nossa vida se resume só a essas coisas que nós vivemos aqui, nós somos os homens mais miseráveis do mundo. Muito bom, Manelinho, valeu. Vivamos esperando a ressurreição de Cristo. Glória a Deus, seu tempo acabou, meu brother. 1 minuto agora pra você, man. Ele teve 5. Ele teve... Mas vamos dar um desconto, que ele é convidado. Eu preciso de um. E eu tô brincando com ele também. Um já é demais pra mim também. Boa, vai lá, man. Soltando o cronômetro, hein? Irmãos, uma conclusão que eu fecharia aqui o assunto, principalmente em relação ao discipulado, é que nós devemos seguir a Jesus, devemos abandonar os nossos próprios interesses, a nossa natureza, as nossas desculpas, e devemos seguir a Jesus. Isso implica em viver para a glória de Deus, porque Jesus ele vive a vontade de Deus. Isso implica a gente viver seguindo Jesus também, servindo ao próximo, porque Ele nos ensina que o maior é o menor, quem quer ser grande tem que ser escravo. E nós devemos também, nessa caminhada, lembrar de que não é sobre nossas obras, mas as nossas obras evidenciam quem somos em Cristo. Exige uma resposta urgente. Falta sal, às vezes, em nosso meio. Nós precisamos salgar, nós precisamos ser seguidores de Jesus. E é isso que mais importa. Muito bom, valeu, man. Marquinhos, atenção, cronômetro, anota, gente, boas aplicações que eles estão trazendo para nós. Bora, Marquinhos, no 3, 2, 1, vai. Irmãos, diante da parábola do semeador, a gente viu como que essa semente é poderosa. Então, não negocie a leitura, o ouvir dessa palavra. Leia essa palavra, escute essa palavra sempre que você puder, porque essa palavra gera frutos. Eu tenho certeza, e nós temos a garantia pelo nosso Deus, que o que nós escutamos aqui, essa palavra está gerando fé em nossos corações. Frutos que talvez a gente não está vendo agora, mas a gente vai ver depois. Então, não negocie, como diz Charles Spurgeon, leia bons livros, mas more na Bíblia. More na Bíblia. E pregue o Evangelho. Anuncie esse Evangelho. E o que é a pregação desse Evangelho? Nós somos pecadores, perdidos, e Cristo é a nossa salvação.
o Cordeiro de Deus. E nós devemos crer nele com a nossa fé e com o nosso arrependimento. Muito bom, muito bom. Gente, estamos terminando. Vai rolar um espetinho agorinha. Tá todo Comida mundo doido boa. já, querendo. Tá todo mundo doido para isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha ficado muito mais antenado agora com essa série que ainda não acabou. Inclusive amanhã, não é isso? Não é isso, Marquinhos? A gente vai estar falando sobre o Evangelho de Marcos, a série Todo Mundo Precisa Saber. Mas Camila tem coisa para dizer ainda. Temos. Gente, todo mundo viu nessa galera aqui, muito bonita, linda, lá no Instagram, fazendo vídeo e tal, mas a gente não podia deixar de compartilhar com vocês o quanto divertido foi fazer esses vídeos. Diogo, desculpe pela exposição da imagem, mas não tinha como colocar. Não tinha. Solta aí, gente, os erros. Vai dar trabalho. Tá pausando e voltando? Descontraído. Adoro cheiro. Teremos um bate-papo Não. O que vai acontecer? Você tem que vir e saber. Você vai descobrir junto conosco. Vem cá, vem cá. Olha nosso amigo Wagner. Tem que vir, hein? Convive o quê? Convive o quê? Fala de novo pra nós. Fala 2, 3. Aí você vai. Deu 12! Deu 12! Era 9! Peraí. Pode ir? Pode abrir! Ô moço, você não falou que era 12? Conviva todo sábado. Nós temos agora isso aqui, gente, a gente faz porque não é culto, é programa mesmo. Então a gente faz. Muito obrigado pelas palmas, pelo carinho. Muita gente trabalhou e serviu aqui, né? A gente só dá à frente aqui, mas tem muita gente cooperando, servindo, ali servindo agora. Então aproveite, vamos colocar. Quem era pra estar aqui? Olha lá quem era pra estar aqui, ó. Filipão. Tá lá, Participou demais com a gente. Obrigado, pastor Felipe, uma bênção na nossa vida. Nos ajudou bastante. Aproveite esse momento ainda, vai estar rolando música aí. Tem espetinho, tem doce, tem muita coisa. Aproveite porque vale a pena. O sábado ainda está rolando. Deus abençoe vocês, tá bom?